E nosso convidado especial, Célio Lúcio, tem história no futebol, tem história no Cruzeiro e agora tá comandando a base, o Sub-20 Celeste. Boa noite, Célio, prazer receber você aqui. Boa noite, né? O privilégio é nosso estar participando com vocês. Desejar um parabéns para um amigo aqui, que haja muita saúde, paz, prosperidade. Uma data importante, né? Então tem que ser comemorada, que Deus continue abençoando a sua vida. Ô Célio, você vai ser muito acionado agora, né? O Cruzeiro vai olhar mais pra base agora nessa disputa de 2020. Como é que você tá já gerenciando essa rapaziada e essa preparação pra Copa São Paulo? Como é que tá andando as coisas por lá? Bom, acho que foi um momento importante que eu assumi a base, né? Na questão do Sub-20. É um momento de transição, de algumas turbulências, mas que a gente tá preparado para a situação. E o Cruzeiro não deixa de evoluir na base. Nós estamos fazendo o trabalho, a gente está focado em continuar revelando os atletas para a equipe profissional. E ainda mais nesse momento de problemas que o Cruzeiro está enfrentando, as oportunidades vão aparecer para esses garotos. Então a gente tem que estar continuando trabalhando com esses garotos, preparando para conseguir uma chance no profissional e dar conta do recado. É um momento turbulento do clube, mas que surgem novas oportunidades para que esses garotos possam mostrar o potencial que eles têm, né? Que o objetivo maior dos atletas da base realmente é chegar no profissional. Sua experiência também, você passa isso para os garotos, né? Às vezes é nesse momento que a oportunidade pode surgir, né? Os garotos podem enxergar nesse momento de crise também uma oportunidade, assim como foi com o Kaká, né? Foi lançado aí no time profissional, deu conta do recado e hoje já tá praticamente nas graças do torcedor ali, como um dos únicos, né, que se salvaram aí nessa reta final, né? Eu costumo falar pros garotos que o futebol, ele não avisa o momento que vai surgir a oportunidade. Eles têm que estar preparados, têm que estar com foco, principalmente se tratando de base, porque o objetivo maior da base é revelar atletas pro profissional. E a gente tem que preparar esses atletas tanto tecnicamente, psicologicamente, né, dando uma maturação para eles, que a oportunidade vai aparecer. E muitas vezes a oportunidade aparece no momento que o clube está mais precisando. É um momento difícil, mas que eles têm que estar preparados, como estão sendo preparados, para que possam chegar, aproveitar a oportunidade e se manter como profissional, como o Kaká fez, o Ederson fez, né? E outros atletas que sempre aproveitam as oportunidades que acontecem no profissional. Eu ia trazer meu DVD pro Célio Lúcio hoje, mas meu aniversário, estourei a idade, não vai dar pra jogar mais. Ô Célio, eu queria começar pelo começo, assim, né? Claro que a gente vai falar muito do time Sub-20, da preparação pra Copa São Paulo, de perspectivas pro ano que vem, de aproveitamento desses jogadores, mas queria que você contasse um pouco a sua história dentro do Cruzeiro fora de campo, né? Que muitos dos torcedores não sabem. Você já tá há muito tempo dentro do clube depois de ter parado de jogar. Queria que você contasse um pouco dessa trajetória sua dentro do clube, fora de campo, até chegar hoje ao cargo aí de técnico do Sub-20. Bom, eu como profissional, né, eu cheguei nas categorias de base, né, em 1986, eu fiz teste ainda no Barro Preto e passei em todas as fases das categorias, 2 anos de infantil, 2 anos de juvenil, 3 anos de júnior. Me profissionalizei em 91, né, quando fomos campeões da Supercopa, da primeira Supercopa, campeão da segunda Supercopa, campeão da Copa do Brasil em 93, campeão da Copa do Brasil em 96 e da Libertadores em 97 como profissional. Fora os mineiros e 2 torneios que nós tivemos no Japão. E voltei, né, agora para essa segunda etapa em 2011. Como auxiliar do pré-infantil, na qual eu fiquei apenas 2 meses e depois fui para auxiliar do Sub-20 com o Luiz Fernando, né, que hoje é auxiliar técnico do Anderson Moreira. E tô até hoje, né? Hoje sou o treinador do Sub-20. Em 2011 nós ganhamos o Campeonato Mineiro. 2012 nós fomos campeão brasileiro lá no Sul. 2013 nós fomos campeão mineiro, 2014 campeão mineiro, 15 mineiro, 16 mineiro, 17 nós fomos, se eu não me engano, bicampeão brasileiro e campeão da Recopa ou Supercopa, se eu não me engano, e 2018 nós fomos campeões mineiro também. Esse ano não conquistamos título nenhum no Sub-20, mas nesses 8 ou 9 anos que eu tô na base, geralmente como auxiliar, né? Agora que eu tô tendo a primeira oportunidade como treinador, já tem 8 ou 9 jogos, se eu não me engano, peguei no brasileiro e agora a gente tá se preparando para
para a Copa São Paulo. E esse período de transição de auxiliar para treinador, como é que foi para você? Já era algo que você estava esperando, que você estava imaginando? Eu me lembro que surgiu antes da oficialização do Ricardo Rezende como auxiliar, 1 ou 2 meses antes, já tinha rolado o papo de que ele poderia ser efetivado no profissional, acabou o clube voltando atrás. Como é que foi para você esse período de transição, essa preparação para assumir de vez o time? Na verdade, né, depois que eu parei em 2003, eu parei não, eles me pararam, né? Eu já tava na idade bem avançada, então os caras me pararam. Você parou com quantos anos? Eu parei com 33 anos. Novo. 33, mas na época já, a nossa época foi meia dura no futebol, né? A gente corria 12 quilômetros na segunda, tinha aquelas situações todas, então a gente não tinha uma situação que tem hoje pros atletas. Então eu fiquei 2 anos parado, e aí eu tive o convite do Vantuil Rodrigues, que foi meu treinador na base no juvenil, que me ajudou muito, para ser auxiliar dele na Francana, no profissional, né? E aí eu fui auxiliar dele no profissional e peguei a equipe sub-20 da Francana, na qual eu fiquei 1 ano e meio trabalhando lá em São Paulo. Depois a gente viemos para disputar campeonatos mineiros pelo Guarani, pelo Ideal de Ipatinga, acho que é de Ipatinga também, e rodamos algumas equipes. Depois fui com o Kleber lá pro Sul, para ser auxiliar dele também. E por último eu estava no Araxá, né? No profissional, fui auxiliar do Kleber em 2011, quando eu tive o convite do Cruzeiro para trabalhar nas categorias de base. E aí veio muito a calhar, porque minha vida foi toda no clube, né? E com a estrutura do Cruzeiro, com as condições que o Cruzeiro nos dá para trabalhar, para desenvolver aquilo que a gente pensa, para crescer na carreira, eu não perdi tempo e acabei abraçando essa questão de vir pro Cruzeiro. E aí me atualizando, fazendo os cursos, tentando uma situação de treinador, mas esperando o momento certo, né? Trabalhei com o Paulo Ricardo, né? Que para mim é um dos melhores treinadores da base do Brasil, inclusive ele tá no América, né? Eu fiquei 4 anos com o Paulo, fiquei 1 ano e meio mais ou menos com o Marcos Valadares, fiquei 1 ano com o Emerson Ávila, tava por último agora com o Ricardo, quando pintou a chance. O Ricardo subindo pro profissional, aí, né? Eu acompanhando, me atualizando e me preparando realmente para encarar essa situação de treinador. E aí veio a calhar agora com essa situação que o Ricardo subiu, e aí eu tive a chance de pegar a equipe no Brasileiro, numa sequência até boa de jogos, e pegando o clube nessa situação, mas eu acho que é o momento certo para me pegar, sem prejudicar ninguém, esperando o meu tempo, a minha oportunidade. Espero agora dar sequência naquilo que eu tenho pensado, naquilo que eu posso ajudar o Cruzeiro nessa situação de sub-20. Vocês ficaram fora agora da Copa RS, que é uma competição, talvez os times não levem o plantel principal, porque tem logo na sequência a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eu queria saber como que tem sido o seu trabalho até mais mental, psicológico com esses jogadores, que hoje a velocidade da informação é muito rápida, talvez fiquem até temerosos, né? Com a situação do Cruzeiro hoje, para serem sub-20, pensam em estar no profissional futuramente. Como tem sido o seu trabalho nessa parte também com os garotos? Na verdade, né, a gente sabe e tem ciência que a situação do Cruzeiro é muito difícil. O que temos tentado fazer com os garotos, principalmente, é blindá-los a respeito disso. E eu digo que o momento é de oportunização, né, e para eles mais ainda. Então temos trabalhado muito com eles, estão muito focados, estamos desenvolvendo um trabalho magnífico, né, juntamente com a comissão técnica minha, com o pessoal que está lá imbuído de ir para a Taça São Paulo, e graças a Deus os meninos têm assimilado aquilo que a gente tem colocado para eles, que é o momento da oportunidade. E graças a Deus também eles têm crescido, não só como atletas, mas como ser humano. Acho que o momento é para se pensar muito no clube, se dedicar muito no clube, porque o clube, queira ou não queira, dá uma estrutura magnífica para eles. Então tem que pegar essa oportunidade. Para quê? Para que possa haver uma oportunidade para eles no profissional e eles estarem preparados para assumir essa responsabilidade e aproveitar a chance da melhor maneira possível. Potencial todos têm, porque senão não estaria no Cruzeiro. Então é preparar. Eu acho que a chance da Taça São Paulo é muito grande. Não podemos ir para a Taça São Paulo com uma pressão de querer resolver a situação do Cruzeiro, que a gente não vai resolver. O Cruzeiro é um todo, tem que ficar bem claro isso. Há um trabalho árduo a se fazer, é um trabalho que tem que ser com muito afinco, com muita sabedoria para restaurar a questão do clube todo.
Então não se pode jogar essa responsabilidade em cima só dos meninos. Tem que ser um todo. E a gente está tirando essa pressão do menino. A gente tem falado com eles que o principal é eles se manterem bem, fazer um grande campeonato, mostrar que tem valor, que tem qualidade para se chegar e ajudar no profissional. E que tipo de perspectiva vocês estão pensando para essa Copa São Paulo, para esse elenco do Cruzeiro? A gente viu alguns garotos sendo aproveitados no profissional nessa reta final de Campeonato Brasileiro, até ao longo do ano. Alguns deles retornam para o Sub-20 para disputar a Copa São Paulo. Que tipo de perspectiva você vê para esse elenco em termos de preparação, em termos de possibilidade de chegar, por exemplo, a uma conquista? O que vocês estão imaginando? Olha, a base ela é um pouco certa e não tem muita estabilidade. Haja ver que meu colega falou aqui da Copa RS. Nós fomos para a Copa RS, se eu não me engano, há 2 anos atrás, com um time C. Nós ganhamos do time do Flamengo, que foi campeão da Taça São Paulo, né? No outro ano. Então, a base ela tem essa questão do desequilíbrio. O que eu tenho falado para os garotos e tentado preparar é que a gente possa ir para tentar fazer o melhor possível, né? É claro que os atletas que subiram profissional não vão poder descer. Eu acho que é uma oportunização também para os atletas que estão no Sub-20, que está subindo do juvenil para a categoria Sub-20, porque eu acho que esse tem que ser o caminho também. Se o atleta subiu pro profissional, jogou um jogo, já está lá 2 meses, eu acho que ele não tem que voltar. A gente tem que priorizar o menino do juvenil e oportunizá-lo, fazê-lo maturar para que ele possa ganhar espaço e ganhar experiência nos jogos, né? Ganhar o espaço dele no Sub-20 para galgar o profissional também. É muito difícil quando um atleta desce profissional, mesmo que ele tenha muita vontade, muita determinação, ele agir com o mesmo foco que um menino de repente do juvenil está subindo para se encarar a situação de oportunização no Sub-20. Então os garotos que já passaram pelo profissional você não vai aproveitar na Copa São Paulo? Vinícius Popó, Maurício, todos eles não vão fazer parte do elenco? Exatamente, né? Eles não vão descer, o Edu também não vai descer. É uma questão da diretoria, né? Que foi colocado pra gente. A gente até inscreveu, né? Esses atletas. Infelizmente eles não vão descer. Ou felizmente para aqueles que estão conseguindo espaço e graças a Deus estão indo muito bem. O pessoal do juvenil que subiu, alguns garotos estão se portando muito bem, estão amadurecendo e é ganhar espaço, é oportunidade para eles também. A gente acredita nisso. Eu acho que principalmente de 17 para frente não tem essa hora de jogar, né? Hoje mesmo eu tive uma conversa com os garotos. Não há espaço, não há tempo para se jogar. Tenha personalidade, joga, aproveita o momento e não há idade para se jogar no profissional no Sub-20. É chegar, ter personalidade, colocar em prática aquilo que está sendo passado para eles, que eu tenho certeza que eles vão ocupar espaço, vai ganhar espaço para que possa mostrar o potencial de cada um e conseguir o objetivo deles maior, que é chegar no profissional. Ô Célio, pelas informações que a gente apura, que outros companheiros de imprensa também divulgam, né? Sabemos que financeiramente a situação do Cruzeiro ela é complicada nesse momento, né? Você acredita que pode ser um ponto-chave 2019 com a questão do rebaixamento, da reestruturação para 2020? O modo como, não que o Cruzeiro hoje não olhe para a base, mas talvez essa reestruturação, pensando no próximo ano, principalmente mais 2, 3, 4 anos, para se reajustar financeiramente, vai precisar revelar um pouco mais para vender mais e aí ir sanando todos os problemas financeiros do clube, as dívidas. Você acredita que precisa ser um projeto muito bem estruturado, estudado, para não é bem perder a oportunidade, porque a base ou a captação desses jogadores será algo fundamental para o Cruzeiro nos próximos anos? Com certeza, né? E a gente pega os grandes clubes aí, Atlético Paranaense, São Paulo, o próprio Flamengo hoje, né? O Grêmio tem se feito muito, estruturando muito, com estruturamento muito forte na base, né? Isso está dando um respaldo muito grande pro profissional. Eu penso que o Cruzeiro, né? Eu tô falando de 2011 para cá, quase todos os anos a gente tem colocado de 3 a 4 jogadores no profissional, né? Mas eu acho que tem que ser mais. O Cruzeiro tem possibilidade de revelar mais atletas com a estrutura que tem. E ainda mais nesse momento, eu acho que tem que se voltar mais pra base. Eu acho que é uma saída, como eu falei, não vai resolver de imediato a situação do Cruzeiro, né?
Mas eu creio que é um grande passo para se ajudar o Cruzeiro a sair dessa situação e voltar novamente à tranquilidade, a se estruturar, porque se fazendo o atleta na base, ele já tem um vínculo, né? Eu falo muito isso com o clube, né? Hoje a gente está precisando muito do atleta que tem um vínculo com o clube, tem uma consideração com o clube. E o atleta que ele é formado na base, ele tem muito isso, né? De amar o clube, de se dedicar mais ao clube, de respeitar mais ao clube. E tudo isso faz uma diferença muito grande quando se chega, quando se joga, quando se comporta, né? A gente vê hoje o Cruzeiro com comportamentos que é fora do ideal para uma equipe profissional. Atletas que não estão nem aí pro clube, né? Em situações críticas como está. Então esse atleta tem que ser valorizado também. Então esse valor na base vai ter que ser investido, vai ter que ser aplicado para que se possa ter um retorno rápido, para que esses atletas possam ajudar o profissional. Ô Célio, você falou da necessidade, né, de se aproveitar esses jogadores da categoria de base do futuro. No início da semana, quando o Zezé Perrella foi afastado pela diretoria, criou-se uma expectativa de que o Adilson também fosse deixar o clube, né? Porque veio pela amizade que ele tem com o Zezé Perrella. E aí lembro que eu e todos os colegas que entraram em contato no momento ali com o Adilson para falar sobre a possibilidade de saída ou não dele, a resposta que ele deu para todo mundo foi basicamente a mesma, de que não, tô trabalhando pro ano que vem, inclusive tenho conversado muito com o Célio Lúcio a respeito do planejamento aí para a temporada 2020. Queria que você falasse um pouco da sua relação com o Adilson, vocês jogaram juntos no Cruzeiro, de como que tem sido a sua relação com o Adilson, como que você viu o retorno dele ao clube nesse momento complicado e de como que você tem traçado junto com ele aí esse planejamento pro time profissional também em 2020. Na verdade, né, depois do último jogo, eu desci no vestiário, conversei um pouquinho com o Adilson e no dia seguinte, às 7 horas da manhã, ele já tava me ligando, né? Não deixou nem dormir direito. Mas perguntando sobre alguns atletas, os atletas que ele poderia contar, alguns atletas que já estavam no profissional, e realmente ele pediu para que a gente tivesse uma reunião para fazer essa transição naquilo que poderia ser possível os garotos da base ajudar o profissional. Eu costumo dizer que, e ainda hoje eu falei com os garotos, tive uma resenha boa com os garotos lá, e eu cheguei no Cruzeiro com 13 anos, hoje eu tô com 48. Nesse tempo todo, o único atleta que subiu e jogou, e que resolveu, foi o Fenômeno. Não teve outro. Não teve, nesse tempo não teve. Não teve aquele atleta que chegou, vou subir do juvenil, chegar no profissional e resolver a situação. Ele subiu direto do juvenil, né? Exatamente. 17, se eu não me engano, sim. Entendeu? Já chegou, jogou, assumiu a posição, titular e não precisou de maturação. Essa transição pro profissional, ela é um pouco delicada, ainda mais no momento que está se passando. E o Adilson compreende bem, porque o Adilson é um cara que veio da base também, essa questão de transição ele já entende bem. E esse papo eu tive com ele. E é preciso se fazer. Nós temos bons atletas que vai demorar um pouquinho na fase de transição, né? A maturação para que se pegue realmente o posicionamento profissional, algumas situações de profissionais. E eu vivi muito isso na pele no profissional. Eu cheguei e eu tive muita sorte, porque o Cruzeiro tinha um time B que jogava no interior, jogava partidas amistosas. Às vezes o time A não poderia jogar, jogava o time B. Então eu fui maturando com esses jogos. Fiquei praticamente de 6 a 7 meses pegando experiência, pegando outras situações técnicas, táticas que o profissional exige. Então é preciso ter um trabalho com muita paciência, com muita sabedoria com esses garotos. Temos garotos bons, temos atletas bons, mas esse período vai ser muito importante esse trabalho do Adilson. É um cara conhecedor, é um cara que gosta de jogadores novos e a gente vai poder ajudá-lo nessa questão, né? Porque se trabalhar na base é bem diferente do que trabalhar no profissional. Você trabalha com a maturação do garoto, algumas situações psicológicas de crescimento. Então tudo isso vai ter que ter uma sensibilidade muito grande para não queimar a etapa com os garotos e ao mesmo tempo oportunizá-los na hora certa. Eu só imagino, Gomide, que nesse time B que rodava pelo interior, você deve ter pegado cada campo, beleza, hein? Rapaziada grudada no alambrado, exatamente, pedra, viajando de ônibus. Mas isso foi importante porque a gente conheceu o torcedor de perto, conheceu a pressão, conheceu como se joga no profissional, como o profissional é valorizado, como é diferente.
Então essas situações aí, essa maturação foi muito importante pra gente. Épocas diferentes, né? Hoje não tem mais isso. Exatamente. Então, muitas vezes o atleta vai subir, eu só vi o Ronaldo Fenômeno. Sim. Vai ter que ter 10, 15 jogos para se realmente pegar uma base para dar sequência. Então tem que ter paciência, principalmente o torcedor do Cruzeiro, que é exigente, né? Pela situação, vai ter que ter um equilíbrio muito grande para não se queimar esses atletas. Gomide. Ô Célio, o Cruzeiro disputa a Série B no ano que vem, e claro que vai ter uma pressão por ser um clube enorme disputando a Série B, e quando isso aconteceu com outros clubes brasileiros, eles já voltaram de imediato. Nessa questão de transição, maturação, você acredita que pelo nível técnico da Série B do campeonato, que sabemos que é inferior ao da Série A, por exemplo, o Eduardo, o zagueiro, é diferente ele ter um enfrentamento com um atacante da Série B do que enfrentar um Dudu do Palmeiras ou qualquer outro jogador da Série A, um atacante do Flamengo, o Bruno Henrique, se ele precisasse jogar, né? Na Série B, o nível de enfrentamento é inferior. Você acredita que isso pode ajudar nessa maturação? Vão começar os que jogarem, ou que começarem a ser mais aproveitados num nível técnico que não é tão exigente como a Série A, e vai poder pegar um pouco mais dessa maturação, e aí quem sabe lá em 2021 ter ainda mais bagagem para até se tornar uma solução. Exatamente. Eu acho que os jogos e as situações vai fazendo esses atletas amadurecer. E com certeza o nível do campeonato também vai facilitar, né? Eu acho, entre aspas aí, e eu vejo a Série B com uma diferença técnica não muito grande, mas com situações de jogo um pouco diferente, né? Campos diferentes, as viagens vão ser diferentes também. Então tudo isso envolve para a questão do posicionamento dos garotos. Agora, é uma situação que o garoto tem que realmente enfrentar, né? Eu acho que é uma oportunidade para colocar os garotos. É claro que tem que saber, tem que ter a sensibilidade, como eu falei, e o Adilson vai ter isso. A gente vai estar em conjunto lá para fazer esses trabalhos, para que não se queime os garotos e não queime a etapa desses garotos. Eles não vão ser a solução do Cruzeiro. Vai estar junto com outras situações para que se resolva, principalmente dentro de campo, que tem que ser o mais rápido possível, né? Eu creio que o Cruzeiro vai manter alguns atletas ainda com perfil mais maduro para dar um suporte para esses garotos, porque o campeonato da Série B também ele é muito difícil, está muito acirrado, está ficando disputado ano após ano, e realmente não vai ser uma etapa assim tão simples para administrar essa situação do Cruzeiro também, não. Ainda dentro dessa questão de forma de jogo na Série B, né? A gente percebe muito que a Série B tem um jogo muito mais físico, né, Sérgio? Em vez de técnico na Série A. E a impressão, muitas vezes, do torcedor de fora é de que, não, o jogador tá chegando agora de 19, 20 anos, ele tem que correr mais que todo mundo. E a gente sabe que a maturação física também é um processo muito importante. O Ederson, por exemplo, sofreu muito nessa reta final de Campeonato Brasileiro, com a sequência de jogos de intensidade um pouco mais alta. Acabou, muitas vezes, não conseguindo jogar o jogo todo, por exemplo. Você acha que isso pode ser um problema também, de certa maneira, de usar esses jogadores num campeonato muito mais físico, quando ainda não necessariamente eles vão estar prontos para disputas nessa intensidade? Com certeza, né? É por isso que eu falei do Ronaldinho, né? Foi o único que eu vi que chegou, já fez a transição direta pro profissional, né? Não teve problema nenhum, parte física, parte técnica, entendimento de jogo. O Ronaldinho estava muito à frente. E eu eu tenho certeza, você vê o Kaká foi crescendo gradualmente, né? Estreou, teve alguns problemas, teve algumas situações técnicas, depois foi melhorando, foi adquirindo maturação. Praticamente o Kaká veio jogar no final do ano. Eu creio que o Kaká já está 1 ano no profissional, né? Então teve algumas situações que deixou a desejar. E o jogo em si é que vai maturando esses atletas. Pela delicadeza da situação do Cruzeiro, vai ter que ter a sensibilidade, como eu falei, a sabedoria para não queimar esses garotos. E aí a gente vai estar junto com a Adilson, vai estar articulado com a Adilson para se ter esse cuidado, para colocar o garoto na hora certa, nos momentos certos. E às vezes que o garoto jogar mal também, não pode tirar o garoto, tem que dar uma tranquilidade para ele e voltar novamente, porque é uma necessidade do clube, né? E tenho certeza que se tiver essa tranquilidade, depois com o tempo, com jogos, os garotos vão
vão amadurecer e vai se firmar na equipe também. Ô Célio, você falou no bloco anterior, né, de alguns jogadores que não vão para a Copa São Paulo, que já estão no profissional. Deixa eu até pegar aqui, emendando uma pergunta do Leonardo do Barreiro. Eles perguntam sobre esses jogadores, né, que foram utilizados aí nessa reta final de Brasileiro no profissional. Se você pode avaliar, falar um pouco melhor deles, o caso do Everton, do Maurício, até do próprio Rafael, que jogou menos, o que a torcida do Cruzeiro pode esperar desses atletas pro ano de 2020, que já estão integrados ao profissional. Exatamente, né? Nós perdemos 3 inscritos, né? Que foi o Edu, o Maurício e o Popó. Falando do Edu, né? Que subiu o profissional, um zagueiro com capacidade técnica muito grande, leitura rápida, passe entre linhas muito bom e um ótimo posicionamento. Eu acho que vai dar muita alegria para a equipe do Cruzeiro. Falando do Maurício, jogava, um meia, mas sempre jogava pela direita, cortando para dentro. Teve alguns jogos no profissional, né? Uma capacidade de leitura rápida também, define bem as jogadas, tem uma infiltração boa, tem uma técnica boa. O Popó, um atacante que precisa um pouquinho mais de maturação, é um jogador com força, é um jogador que faz gol, é aquele atacante que está em falta, né? Que a bola está sempre sobrando para ele concluindo. O Everton, lateral direito, que jogou pouco no sub-20, né? Subiu pro profissional, se eu não me engano jogou 2 ou 3 partidas, tem um perfil muito bom, é leve, ataca bem, falta um pouquinho mais de maturação para se posicionar na linha de 4, na questão da marcação atrás. O outro que você falou é o Rafael Santos. O Rafael, lateral esquerdo, tem um bom perfil também, teve pouca oportunidade, é um jogador com um perfil físico principalmente muito bom, tem a passada larga, tem um entendimento de jogo bom, forte na subida, né? Tem bom cruzamento. Faltou ser mais oportunizado. Eu acho que principalmente o Mano, eu acho que ele subiu com o Mano ainda. Jogou acho que um jogo com o Rogério só. Com o Rogério, né? Eu creio que ele pode ser oportunizado no Cruzeiro. Tem um potencial muito alto, tem uma batida na bola muito boa, um jogador com um bom perfil que eu acho que vai ajudar também muito o grupo do Cruzeiro, do profissional. O Guilherme, nosso ouvinte, está perguntando aqui sobre a situação do Michael Borges ou Michael. A gente nunca sabe se é Michael ou se é Michael. Ele tá falando, ele subiu o profissional, depois sumiu, nem está mais na base. Quem é esse jogador? Não, o Michel estourou, né? É um meia, né? Que nós trouxemos pro Sub-20, se destacou bem no Sub-20, jogou uma Taça São Paulo, se eu não me engano. E eu creio que eles precipitaram um pouquinho na questão da subida dele. Ele teria que aguardar um pouquinho para se ter subido. Aí foi profissional, não voltou mais pro Sub-20, não foi aproveitado no profissional. Eu creio que ele tem contrato com o profissional ainda, mas está treinando separado. É um bom jogador, tem boa técnica, trabalha bem no espaço curto, tem um pouco de dificuldade no espaço maior do campo. Ô Célio, é coincidência ou é pela sua presença lá no Sub-20 que você tem formado muito zagueiro, né? Muito zagueiro de qualidade. A gente teve o Wallace, que foi vendido por um bom dinheiro, praticamente sem jogar no profissional. O Murilo recentemente foi campeão de Copa do Brasil, foi vendido. Bruno Viana, que também jogou pouco no profissional, acabou sendo vendido por um bom dinheiro. Agora a gente tem o Fabrício Bruno, que teve essa temporada, depois de sair, voltou ao clube, também teve uma participação importante, tem até sondagem já do futebol europeu. O Kaká, que subiu, o Edu, que você falou há pouco. O que tem acontecido pro Cruzeiro formar tanto zagueiro assim? É sua mão na turma lá? Rapaz, eu fico até feliz, viu? Vou até pedir aumento lá pro pessoal, cara. Mas o aumento tá muito bom pra pedir aumento. Não tá não, mas eles vendo os números aqui, os nomes, eu acho que vai dar. Né? Eu fico até feliz, e ainda tem o Messias que tava lá, né? Teve um problema lá com o diretor e acabou indo pro América, né? Mas eu fico feliz e os meninos assimilam muito aquilo que a gente passa para eles. E por eu participar do dia a dia com eles, isso dá uma firmeza muito grande para que eles possam assimilar aquilo que eu estou passando para dentro de campo. Então a contribuição realmente tem sido muito grande e eu tenho sido feliz, né? Converso muito com eles, teve o Alex também, que foi bicampeão brasileiro, né? Subiu com a gente, mas é um trabalho de um todo, né? Eu sou fã do Paulinho, né? O Paulo Ricardo, que tá treinador do Sub-20 do América, porque a gente chegou na Toca em 2011, nós ressuscitamos a Forca. E isso é uma beleza para zagueiro, né? Forca, você pega tempo de bola, você pega o gesto certo para cabecear e realmente isso pro zagueiro é fenomenal. E graças a Deus nós demos uma continuidade muito grande nessa questão de dar os trabalhos técnicos para o zagueiro. E eu costumo falar que se zagueiro dá para se fazer, né? O zagueiro tem que ter liderança, tem que ter uma altura boa,
Ou se ele não tiver uma altura, ele tem que ter um senso de posicionamento muito bom, ter uma técnica boa. E ter uma personalidade forte, e para não complicar, fazer o simples, né? A gente vê zagueiro com algumas características. Você pega o Messias, é um cara bom na bola alta, tem um tempo de bola muito bom. Aí você pega o Murilo Cerqueira, por exemplo, tinha uma saída de bola boa, tinha um passe entre linhas muito bom. Você pega o Kaká, ele tem uma velocidade muito grande, tem muita determinação, tem coragem, né? Antecipa bem, né? Tem que melhorar algumas outras situações, mas dá para se fazer um zagueiro. Então a gente vê um perfil. Eu costumo falar muito na base, para mim zagueiro não tem que ter altura. Se fosse assim, eu, Luizinho, alguns que jogou na época, não jogaria. Você pega grandes zagueiros aí, inclusive teve um zagueiro que foi melhor do Mundial, se eu não me engano, não me lembro o nome, que tinha 1,80 m, 79, se eu não me engano. Então, se você tiver um senso de posicionamento bom, uma leitura boa, tiver liderança, você acaba jogando. E graças a Deus a gente tem sido feliz de revelar esses atletas lá. É claro que ajuda, porque eu tive um passado no Cruzeiro, dá para me passar para eles algumas situações que a gente viveu dentro de campo, e eles assimilam, eles acreditam muito naquilo que a gente está passando para eles. Muitos técnicos gostam de um zagueiro que ajude a construir desde o campo de defesa, da questão do passe entre linhas que você destacou. Tem técnico que já aposta num jogo mais direto, e aí a bola é bola pro campo de ataque, pro uma casquinha de um centroavante, do atacante mais alto, enfim, característica de cada trabalho de técnico, né? Como que você observa? Eu queria saber, você como técnico, qual é o tipo de jogo que você mais gosta, de uma construção desde o campo de defesa, como que você trabalha isso, qual é a filosofia, a ideia do Célio, até que a gente vai poder ver até um pouco na Copa São Paulo? Na verdade, esses detalhes eu tento tirar um pouco de cada situação, né? Eu gosto de um atleta, principalmente na parte defensiva, um zagueiro, por exemplo. Eu gosto que ele tenha a saída de bola, mas que no momento certo ele possa também, como antigamente, jogue com mais seriedade. Ele usa essa bola alongada. E então a gente tenta trabalhar todas essas situações com todos os atletas. Eu gosto de um jogo mais rápido, um jogo com intensidade, que chegue com muita agressividade no gol adversário, e gosto também de um jogo organizado defensivamente, porque eu penso que para se jogar tem que se ter uma organização defensiva também. Só que você não pode tirar a técnica do garoto, principalmente a gente que trabalha na base. A gente tem que dar um leque pro garoto, entendeu? Tem que trabalhar todas as situações dele, para que na situação do jogo ele coloque isso em prática e ele possa ser valorizado também por essas questões que acontecem durante o jogo, e eles estejam preparados para realizar essa situação na qual eles vão ser testados. E eu gosto de gol, cara, como zagueiro, né? Infelizmente não gostava. Fiz muito gol na carreira, né? Fiz 3 gols na carreira. Mas eu priorizo, cara, chegar ao gol. É claro que para se chegar ao gol, há uma forma de trabalhar. Você tem que ter jogadores com algumas características que encaixam no seu sistema tático, né? São situações que a gente tem que usar, principalmente com as peças que a gente tem na mão. Então eu sou a favor do jogo do Tele Santana, sou a favor do jogo técnico, do jogo que se chega no ataque para fazer gol. E eu friso muito uma situação, cara. Eu gosto de ver o Flamengo jogando hoje. Eu dou exemplos dos garotos. Por quê? O Flamengo faz o simples bem feito. O Flamengo tá recheado de craques, mas você vê que todos os atletas, eles fazem o simples bem feito. O cara abriu do lado, o cara toca, faz ultrapassagem, faz infiltração, faz 2 contra 1 na beirada, perdeu a bola, os caras recompõem rapidinho, passa entre linhas, gira a bola com rapidez. São situações que o Flamengo tá mostrando pra gente. Não é uma coisa de outro mundo, dá para se fazer. É claro que tem que ter o atleta com uma mentalidade avançada, um conceito bom de jogo, para que possa se fazer o que o Flamengo está fazendo. Mas fez retornar e me fez pensar que a gente tem que fazer o simples bem feito, que se dá para fazer um grande futebol. Desculpa, pode ir. Você falou de alguns jogadores ali, né? O Ale perguntou dos jogadores que passaram já pelo profissional nesse ano, que nem vão jogar a Copa São Paulo. Mas dá para adiantar algum nome que vai para a Copa São Paulo, que ainda tá no Sub-20, que já tá na sua pauta aí com o Adilson, para o torcedor ficar atento, o torcedor ficar de olho, que pode receber oportunidade nesse ano, Célio?
Na verdade, eu não conversei com a Adilson ainda. Ele perguntou dos atletas que estavam no profissional, né? Então eu passei as características, o tempo que eles ficaram com a gente. Mas nós temos bons jogadores. E eu não costumo frisar em um atleta ou dois atletas. Eu acho que todos vão ser oportunizados. Vocês vão ter a oportunidade de ver e tomara Deus que a maioria se destaque. Eu estou preparando tanto mentalmente, a parte técnica, física, para que esses atletas cheguem no melhor ponto deles, né? Para que possa fazer grandes jogos e mostrar o potencial deles durante a competição. Porque muitas vezes você fala de um atleta, ele se sente pressionado e acaba não produzindo. E o outro, que às vezes que você não falou, ele acaba se destacando na Taça São Paulo. Então eu vou aguardar, eu sou aquele bom mineiro, vou esperar primeiros jogos e aí vocês vão ver. Nós temos grandes nomes. Tá aguardar, tá alinhado com a Adilson mesmo. Tá igual a Adilson. Temos grandes nomes, temos garotada lá com potencial, os meninos que subiram do juvenil tem um potencial muito bom. Tomara a Deus que a gente dê continuidade aí ao trabalho e que eles possam fazer uma grande Taça São Paulo. Muito bem, a rapaziadinha nova não conhece a história do Célio Lúcio, né? Grande zagueiro da década de 90. O Washington do Minaslândia já tá te perguntando aqui, Célio. Pergunta facinha. Qual que é o melhor time do Cruzeiro que você jogou? De 92 ou de 96? De 92 disparado. Paulo César Borges, Paulo Roberto, Célio Lúcio, Luizinho Nonato, Douglas, Boiadeiro, Luiz Fernando e Betinho, Renato Gaúcho e Roberto Gaúcho. Baita de um time. Isso, fomos campeão da Supercopa e Campeonato Mineiro. E 96 campeão da Copa do Brasil. Exatamente. Quem que era o técnico em 92? 92 era o Jair Pereira. Grande Jair Pereira. Grande Jair. Exatamente. 96 era o Leverkusen. Exato. Que aliás anunciou a aposentadoria hoje aí do futebol. No intervalo a gente estava falando aqui com o Célio Lúcio sobre os times do Cruzeiro da década de 90, né? Times que ganharam vários títulos aí. E lembrando, né, da época que o Célio dividiu ali a zaga com Luizinho, com Gelson Baresi. Quem mais foi seu companheiro de zaga, Célio? Gotardo, Adilson, Gotardo, Paulão, né? Também. O próprio Adilson. Bons jogadores, né? E eu tive o sonho, né, de jogar com o Luizinho, porque eu admirava o Luizinho em 80, 81 e acabei fazendo zaga com ele em 92, né? Pra mim, o melhor zagueiro que eu vi jogar, que eu tive a oportunidade de jogar. E, Célio, você não. Você teve é lógico, você ganhou vários títulos, Supercopa, Mineiro, Copa do Brasil, mas você passou por um período complicado também, acho que foi em 94, né? Cruzeiro, 93 ou 94, que o Cruzeiro quase caiu. Salvou com o gol do Toninho Cerezo? 94 e 97, né? Também. 97 depois. No último jogo contra o Santos e 94 com o gol do Cerezo contra o União de Arara, se eu não me engano. Exatamente. Foram duas situações, assim, muito parecidas com o que o Cruzeiro teve esse ano. E você passou por isso, né? E como que é ver agora, né? Isso realmente se concretizar agora no profissional? Como que foi isso pra você? Como grande, né, história que você tem no Cruzeiro e ver isso acontecer agora? Cara, inclusive 94, cara, meu filho essa semana mandou um jogo pra mim. 94 a situação tava tão ruim que nós perdemos pro Remo de 5-1 no Mineirão. Meu filho conseguiu achar esse jogo, cara. Eu tenho uma dura nele, né? Esquece. E eu entregando a paçoca, né? Sou zagueiro, infelizmente a gente erra, né? Mas, cara, é muito triste. Principalmente pra mim, cara, que nasceu dentro do Cruzeiro. Eu cheguei em 86 e o atual presidente era o Benito Massi. E o Cruzeiro estava vivendo praticamente uma situação muito parecida. E o Benito conseguiu contornar a situação, começou a organizar o clube novamente. Eu lembro que a situação era tão ruim do Cruzeiro na época que tem algumas pessoas que ajudavam o Cruzeiro, né? Levava alimentação pra gente da base, fazia muita coisa boa pelo Cruzeiro. Domingos Grosso, na época, ajudava muito, né? Que era o dono da Samarina, era um cruzeirense doente. Tinha o seu Garcia, que, se eu não me engano, tinha a loja lá no Ceasa, levava alimentação para nós. Inclusive, o seu Garcia tinha o Dé, que era o filho, o Renato e o Gu jogaram no Cruzeiro também. Tinha o Marco Antônio, que era o preparador físico também, que era um paizão pra gente. E todos estavam nessa época, só que era uma época que o Cruzeiro estava se reestruturando, né? Então eu vivi esse momento do Cruzeiro de reestruturação. Comecei em 91, quando começou as conquistas do Cruzeiro, e o Cruzeiro começou a ganhar espaço no cenário da América Latina, aqui no Brasil novamente, com a conquista da Supercopa, a Copa do Brasil.
aí vem a Copa do Brasil novamente, a Libertadores. Então eu vivi esses momentos todos no Cruzeiro, né? Momentos de alegria, tive momentos difíceis também na época de 94, que a gente quase caiu, 97, mas tão triste como esse eu nunca passei. Realmente, para mim que viveu dentro do Cruzeiro desde os 13 anos e que tá vivendo lá dentro do Cruzeiro até hoje, é o pior momento do Cruzeiro. E acabou o jogo, eu não sabia onde eu ia, eu fui lá no vestiário, chorei um pouquinho com os caras, porque o Cruzeiro faz parte da minha vida. Eu tenho uma sensibilidade muito grande, um carinho muito especial pelo Cruzeiro. E hoje o Cruzeiro está me oportunizando novamente de trabalhar nas categorias de base, estar como treinador de sub-20, que é uma responsabilidade muito grande, num momento muito difícil do Cruzeiro, mas que quando me ofereceram essa situação, eu falei, eu acho que é o momento que eu tenho que pegar, que eu tenho que fazer alguma coisa pelo Cruzeiro. E eu creio que eu estou preparado para essa situação. É claro que nós vamos depender de um todo do Cruzeiro para fazer essa reviravolta. Mas como eu conquistei tanta coisa no Cruzeiro, e que foram momentos tão felizes, eu nunca senti uma tristeza tão grande como é o que eu passei. É claro que a gente sente ainda, a gente está assimilando, mas às vezes a gente pensa, eu não acredito que aconteceu, mas aconteceu. Eu acho que tudo vem para o bem, eu acho que é um momento de oportunização para certas situações, e a gente tem que tomar como exemplo, quando eu cheguei em 86, que o Dr. Benito estava reestruturando o Cruzeiro, que estava numa situação muito difícil e muitas pessoas do bem estavam ajudando o Cruzeiro. Eu acho que hoje tem que se juntar, as pessoas aqueles que são realmente cruzeirenses têm que se unirem para que possa fazer um Cruzeiro forte como foi. E eu tenho certeza, pode se ficar até mais forte do que era. A gente vê exemplos aí de grandes equipes que caíram, que hoje está com uma estrutura maravilhosa. Então tem que ser um exemplo e tem que se unir rápido, porque a segunda divisão também não é fácil. Nós não estamos no fundo do poço ainda. Ainda existe terceira divisão e quarta no futebol brasileiro. Então quanto mais a gente se unir em prol de resolver a situação, principalmente política do clube, vai ser importante para a gente voltar à primeira divisão e voltar a ser alegre de novo. Eu acho que os momentos difíceis é que faz a gente crescer e fortalece para que a gente possa mostrar realmente que tem condição de estar no topo novamente. Célio, aproveitando a deixa desse assunto espinhoso de certa maneira, nosso colega Alexandre Simões do jornal Hoje em Dia me mandou uma mensagem aqui, diz que presenciou depois do jogo contra o Palmeiras uma discussão de alguns torcedores do Cruzeiro com você, algumas pessoas te cobrando por estar dentro do clube nesse momento, com todas essas denúncias, com todos esses problemas, e você dizendo que estava no clube há muito tempo, que já conquistou muito pelo clube, que também estava sentindo muito esse momento difícil do Cruzeiro. Você, como um grande ídolo do clube, o Adilson também, agora como técnico do profissional, o Adilson, depois do jogo, inclusive, falou que tinha muita coisa errada dentro do Cruzeiro, que precisava ser corrigida. Você agora falou também dos problemas que o clube está vivendo, que precisa resolver toda essa questão política. Como vocês têm lidado com isso internamente? O que vocês acham que vocês podem, como ídolos do clube, fazer para que essa situação seja solucionada o mais brevemente possível e o Cruzeiro possa começar, de fato, a olhar para frente e resolver esses problemas que colocaram o clube onde ele está? Inclusive depois do jogo, realmente eu discuti com o rapaz. Eu acho que ele foi um pouco infeliz porque de repente não conhece o meu passado no clube, que eu vivo no clube hoje, a dedicação que eu tenho no clube, né? E quase que eu falei algumas situações para ele que eu acho que não ia ser legal, mas eu falei uma coisa importante para ele. Eu acho que ele frisou e depois ele até me pediu perdão, me pediu desculpa. E eu falei para ele, cara, eu creio que eu sou um dos caras que tá mais sentindo aqui essa situação terrível do Cruzeiro. E uma outra situação que eu passei para ele: você acha que eu sou ladrão, que eu sou mercenário? Vai lá e olha quanto que eu ganho no Cruzeiro. Eu tô me dedicando ao Cruzeiro desde 2011. Pega os meus números no Cruzeiro, revelação de atletas, conquista que eu tive na base. Então eu tô produzindo pro Cruzeiro. Eu sou uma pessoa leal, transparente. Cara, eu amo o Cruzeiro. Você pode buscar minha ficha no Cruzeiro aonde você quiser. Eu não sou mercenário, eu não sou nada disso que você tá pensando. E aí, realmente, pelo momento, a tristeza que eu tava sentindo, eu fui meio duro com ele. E depois ele veio até pedir desculpa também e resolvi a situação. Essa situação que você disse, que eu até esqueci um pouquinho, você pode repetir?
do que você acha que você, Adilson, grandes ídolos que estão dentro do clube podem fazer internamente, como vocês têm trabalhado internamente para tentar também ajudar na solução desses problemas? Olha, a minha parte eu tenho feito, né? Eu peguei esse cargo como treinador do Sub-20 no momento mais difícil, né? Houve algumas situações de reunião, é um momento de Copa São Paulo em qual a visibilidade dos garotos vão estar exposta e todos estão querendo uma produção desses garotos para ter uma esperança para que se possa ajudar no futuro principal no futuro do profissional do Cruzeiro. O que eu tenho feito no dia a dia, cara, é o mesmo que eu tenho feito desde que eu cheguei com 13 anos no Cruzeiro. Muito amor, muita dedicação, transparência, seriedade no trabalho, amor ao clube, tá? E empenho total para ajudar mais ainda, fortalecer a mente desses garotos, que eles podem realmente ser a solução do Cruzeiro num período curto aí do profissional e ficar marcado na história do Cruzeiro, levantando o clube novamente para que possa voltar ao lugar que o Cruzeiro merece. Ô Célio, até um pouco em cima dessa questão que o Grist fez, diante de todos esses problemas que são revelados, o quanto para vocês que talvez nem tenham, para você no caso, ou outros profissionais que estejam na sua comissão técnica, trabalhem na base, que não tenham até tanta ligação até com as pessoas que já foram afastadas do Cruzeiro, né? Mais do departamento do futebol profissional ou cargos na diretoria, o quanto você acredita que em alguns momentos uma parcela da torcida não tem assim a compreensão de que por mais que você esteja lá, você não está compactuando com a situação, mas ao mesmo tempo você precisa trabalhar, você precisa de um posto para, talvez hoje você está no Cruzeiro, mas daqui 2, 3 anos você esteja em outro clube, mas quem te contratar vai te contratar pelo que você vem fazendo hoje no Cruzeiro. Como você acredita que é difícil também um pouco essa situação? Você não compactua, mas as pessoas pensam que só por você estar lá, você está concordando. Então, é bom frisar que eu peguei o Cruzeiro novamente na minha segunda etapa de carreira, não foi porque eu fui atleta do Cruzeiro. Pelo contrário, eu fui para São Paulo, fiquei 1 ano e meio, vim no interior de Minas, trabalhei, fiz meus cursos, né? Fiz um trabalho bom no Araxá, já estava fazendo, fizemos em algumas equipes, e aí que o diretor me viu trabalhando e que me oportunizou, né? Então, eu tive até uma discussão com o rapaz outro dia. Ele começou a falar, teve uma situação lá e ele falou, não, mas você foi um grande jogador, tal. Aí eu falei, minha carreira do Cruzeiro agora é de 2011 para cá. Então, você pega meus números de 2011 para cá que você vai saber o que eu fiz nesse tempo aqui no Cruzeiro. Aí vai dar para você avaliar meu trabalho. Então, muitas vezes as pessoas realmente, por não ter informação, por não viver o clube, às vezes acaba dando umas piadinhas, soltando algumas situações que a gente tem que administrar isso também, porque a gente tá num grande clube. É claro que no momento lá do Mineirão, eu tô vivendo o pior momento de um clube que me lançou, que eu cheguei aqui com 13 anos, aí vem o cara falar, realmente a gente perde um pouquinho o equilíbrio, né? E depois até que se resolveu, mas eu acho que ele foi injusto e depois até abraçamos lá e até choramos junto, né? É uma situação que a gente tem que ter sabedoria também para administrar, né? Porque o torcedor é muita paixão, só que muitas vezes o torcedor não vive o que a gente tá vivendo no clube, o dia a dia. Então, às vezes solta algumas situações que a gente tem que relevar, tem que ter o controle para não ter um atrito e seguir normalmente o trabalho com a consciência tranquila, com consciência daquilo que a gente está dando o melhor pro clube. A gente está tentando fazer o melhor pro clube com honestidade, com transparência, com muita seriedade. Muito bem, Célio Lúcio, técnico do Sub-20 do Cruzeiro. Célio, agradecer demais sua presença aqui, baita papo, né? Falando aí da sua carreira e agora, como você disse, da sua carreira de 2011 pra cá, né? Que é treinador. Exatamente. Você pretende seguir também como treinador profissional, almeja aí outros horizontes? Então, eu penso dia após dia. Eu tento viver o presente, né? É claro que a gente tem se preparado, eu fiz meus cursos, fiz o curso da CBF, fiz o curso na FMG, a gente tem buscado se atualizar. Eu creio que o próximo dia, a próxima competição é que vai dar condição da gente almejar algo mais à frente. Então eu tô trabalhando no dia a dia, eu faço o melhor no presente para que
as coisas vão acontecendo normalmente. Seriedade, transparência, muita fé em Deus. Eu acho que o ser humano tem que ser assim, tem que ir plantando devagarinho e com certeza vai colher aquilo que ele está plantando no dia a dia. Muito bem, então estreia do Cruzeiro dia 3 de janeiro, 5 da tarde, Arena Barueri contra o Trindade. De onde que é esse time? Trindade é de Goiânia, né? É de Goiânia, já tem uma estrutura boa, já é uma boa equipe. Nós pegamos Sergipe também e pegamos Oeste, né, na chave. Exatamente. É uma chave. Eu costumo dizer que a Taça São Paulo ela é um pouco surpresa. Eu já disputei, se eu não me engano, a 8ª, né? Já não é surpresa para mim, pela preparação, né? Pelo aquilo que a gente tem conversado com os atletas para que se preparem para grandes partidas difíceis, porque é o momento que o atleta quer mais aparecer, quer mostrar o potencial, então realmente são jogos muito difíceis. Tudo bem, Célio, muito obrigado pela sua presença, boa sorte aí na sequência, na Copa São Paulo e nesse 2020 que vem aí comandando a base do Cruzeiro. Te agradeço, né, a todos, desejo aí um grande Natal, um ano novo cheio de paz, de bênção para vocês, prosperidade para todos os familiares, né, e que a gente possa realmente colher os frutos que a gente está plantando. Eu creio que a gente vai ter frutos bons no ano que vem. Tomara a Deus que esses garotos possam dar muita alegria ao profissional do Cruzeiro. Só para constar, Lê, só para prestigiar que o nosso grande companheiro Carlos Santana, lá do Portal de Base, que está sempre acompanhando a Arena, perguntou aqui pro Célio Lúcio sobre o Caio Rosa, que foi convocado recentemente para a seleção brasileira sub-20 junto com o Maurício. Ele estará nesse time aí que você está preparando para a Copa São Paulo. O Caio é um atacante pela esquerda, né? Driblador, tem uma leitura de jogo boa, precisa melhorar um pouquinho a finalização. É um garoto com potencial alto, tem um drible bom, arrasta bem a bola, precisa daquela questão da maturação, amadurecer como ser humano, que eu tenho certeza que não só ele, mas com todos os atletas do sub-20 das categorias de base tem condição de chegar no profissional. O Caio não vai ser diferente. Muito bem, agradecer também aqui ao Gustavo, assessor da base do Cruzeiro. Valeu, Gustavo, disponibilizar aqui o Célio para bater esse papo com a gente.